Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma oportunidade que o Senhor Ele está nos dando para nós estarmos reunidos, mesmo eu daqui e você aí, mas reunidos para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje eu quero ter uma conversa de cristão para cristão com você. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela fala que às vezes nós erramos porque nos falta conhecer mais a palavra de Deus. O conhecimento, ele abre os nossos olhos, ele amplia a nossa visão. Quanto mais nós temos conhecimento da palavra de Deus, mais nós seremos edificados na rocha, mais nós iremos ver o agir do Senhor nas nossas vidas, amém? E eu quero falar com você algo, nem que às vezes eu já errei muito nessa parte. Nós temos a cada dia mais a aprender com o Espírito Santo, como a servir a Deus, a fazer a vontade do Senhor, não é verdade? Cada dia mais nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor, né? E através da palavra de Deus nós temos esse conhecimento. Eu quero falar com vocês a respeito de algo que às vezes é muito questionado. Na verdade, às vezes tem temas na palavra de Deus que muitas das vezes são questionados, né? Porque muitas das vezes nós não entendemos algumas partes, algumas coisas, mas o Espírito Santo, né? Aquele que é o ensinador, ele nos ensina, não é verdade? Ele nos capacita para nós entendermos a palavra de Deus. E eu quero falar com você o primeiro versículo. Deixa eu pegar aqui. O primeiro versículo, ele se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16, que fala a respeito que nós somos luz. Né? A Bíblia diz que nós somos comparados como nós somos luz aqui neste mundo. E a palavra do Senhor, ela vem dizer para nós que é necessário que nós venhamos resplandecer a nossa luz diante dos homens. Eu não vou ler todos os versículos, mas para não ficar muito intenso o vídeo, muito longo, mas eu vou apenas nós meditarmos no versículo, amém? E esse versículo ele fala sobre isso, que nós devemos resplandecer, que a luz do Espírito Santo, ela precisa sobre a nossa vida, nós precisamos levar esta luz. E às vezes há muito questionamento a respeito, irmã, mas o cristão, ele não pode ter amizade com o ímpio, o cristão, ele não pode ir, por exemplo, a uma festa, se ele for convidado a uma festa, por exemplo, uma festa de família, ele não pode ir, por quê? Porque a parentela dele não serve a Deus. Só que nesse versículo nós entendemos, irmãos, que ao contrário. Claro que nós não vamos compactuar com a obra deles. Supondo, você vai ser convidado para ir a uma festa na sua parentela. Vai ter uma festa, eles não são cristãos ainda, e você é convidado. Aí você vai dizer não para eles? Você pode dizer sim, você pode ir à festa, mas você vai lá com o intuito de quê? Da luz que na sua vida ela resplandeça, para que as pessoas vejam as suas boas obras. Você não pode beber, fumar, você não pode falar piadinhas, nem outras coisas, mas você pode ir. Né? Porque às vezes é muito questionado, irmã, mas eu vi fulano de tal é cristão e tava lá na festa, lá no povo dele, que só tem bebida, tem isso, e já começa a julgar. Só que não, irmãos, nós devemos estar aonde quem está, não é os ímpios. Nós não podemos compactuar e nós não podemos ser participantes. O que é ser participante? É você praticar as mesmas obras que essas pessoas estão praticando. Então, se você pratica a mesma obra, você não está sendo luz ali, você está sendo treva. Mas se você vai, mas você não se contamina, você
Por exemplo, alguém vai e te oferece bebida, fala assim, não, eu não bebo porque eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Né? Você não vai ficar pregando, você não vai ficar pegando o pé das pessoas, porque às vezes, irmãos, por falta de nós buscarmos a direção do Espírito Santo de Deus, ao invés de nós ajuntar as almas, acaba que nos espalha. Por quê? Porque nós nos tornamos pessoas chatas, cristãos que às vezes as pessoas não querem ter por perto, por quê? Porque nós só sabemos, às vezes, julgar essas pessoas. Né? E não é isso que o Senhor Jesus nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas que nós podemos ir, mas que nós faça diferença o nosso testemunho. O nosso testemunho, irmão, ele vale muito mais do que a nossa pregação. Porque às vezes não adianta eu pregar se eu não viver. Não vai gerar mudança. Porque às vezes a pessoa fala, prega, mas chega lá, ela tem um comportamento que não é adequado, ela vai estar escandalizando a palavra de Deus. Então nós podemos ir até onde as pessoas ímpias estão. Nós podemos sim ter amizade com as pessoas. Nós não podemos compactuar com a obra que elas cometem. Mas amar elas, nós devemos amar. Me prova, irmã, na palavra de Deus. Olha para você ver, em Lucas, no capítulo 5, versículo 29 ao 31. Jesus, ele vai à casa de Levi. E ali havia o quê? Publicanos, havia pecadores. E então os fariseus, eles começam a questionar Jesus. Porque se verdadeiramente ele fosse o Filho de Deus, ele não estaria sentando ali com os pecadores, com aqueles homens que não temiam a Deus. O que Jesus disse para eles? Me diz. Não necessita de médicos sãos, mas sim aqueles que estão enfermos. Jesus, ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós podemos assentar à mesa com uma pessoa que é ímpio, sim. Nós não podemos participar das obras que elas fazem, porque elas são uma alma. Outrora nós também nós estávamos no mundo. Imagina se Deus então olhasse para nós, se o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, imagina se o Espírito Santo de Deus olhasse para nós e falasse, não, aquele lá está afundado, eu não vou tocar nele, eu não vou livrar ele, eu não vou guardar ele, eu não vou salvar ele. Imagina se o Espírito Santo de Deus tivesse feito isso conosco lá atrás. Já parou para pensar? Ao contrário, mesmo quando nós estávamos no mundo, o Espírito Santo de Deus sempre estava lá nos livrando, nos guardando. O Espírito Santo de Deus estava lá querendo salvar, nos resgatar, até que Ele nos trouxe. Foi Ele. Você não foi para Jesus porque você é perfeito, porque você não tem falha, porque você é melhor, porque você é o único escolhido aqui da terra. Não, meu irmão. Nós somos escolhidos, nós somos separados pelo amor que o Senhor ele tem conosco, irmãos. E se nós não tiver este amor, infelizmente nós vamos estar batendo a tecla dizendo que nós somos cristãos, mas nós não vamos estar sendo cristão conforme a palavra de Deus. Porque o cristão verdadeiro, ele tem que viver essa palavra. Não a metade, mas por inteiro. Então não é errado você, supondo você é convidado para um lugar e você ir, você não pode praticar, você não pode, é claro que nós não vamos nem pegar e vamos lá, supondo, para a igreja católica, porque lá eles estão em adoração, eles estão adorando o ídolo. Então não, tem um terço, algo assim, não, aí já é diferente. Mas se a pessoa te convida para ir até a casa dele, ou para almoçar, ou para jantar, e você vai olhar para ele e falar assim, mas ele não é crente, eu não vou. Porque infelizmente, irmãos, há muitos que têm esse preconceito. Tem pessoas que não tomam um copo de café na casa de uma pessoa que é ímpio. Eu não posso tomar café na casa de fulano, porque fulano é idólatra, porque fulano é feiticeiro. Irmãos, como nós vamos levar Jesus até as pessoas se nós a rejeitarmos, se nós começarmos a olhar para nós como nós somos superiores, eles não são nada. Ao contrário, se convidar você para ir, vá. Mas não vá já chegando lá e olhando as imagens, você tem que arrancar, você tem que jogar isso fora, você tem que fazer, porque senão nós vamos estar o quê?
nós vamos estar espalhando. Não vai estar ajuntando. Há um momento que o Senhor vai requerer que nós pregue, mas há um momento também que o Senhor ele vai querer que nós sejamos testemunha dele ali naquele lugar. Às vezes você não vai falar isso com ele, mas pelo teu amor, pelo o carinho que você conversa com essa pessoa, que você escuta, ela vai ver Cristo em você, irmãos. As pessoas que estão lá fora não vê Cristo em nós, não é através do que nós prega, é através do que nós vivemos, é através do nosso caráter, é o amor de Cristo. Nós temos que exalar o bom perfume de Jesus. Não sermos pessoas arrogantes, pessoas que se acham superiores só porque estão na graça. Nós estamos na graça pela misericórdia do Senhor. Então, irmãos, nós temos que olhar muito para isso. Jesus, ele foi criticado, porque Jesus estava sentado, sim, com pecadores. Mas ele estava ali mostrando o amor que ele tinha com aquelas almas. Ele não chegou na casa de Levi já, como se diz, já pregando sermão e não, ele foi convidado, ele foi. Então nós precisamos a cada dia mais atentarmos para a palavra do Senhor. Olha para você ver, João capítulo 17, versículo 15, fala sobre a oração que Jesus ele fez por nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Se você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. E Jesus ele orou por nós. Ele falou com o Pai, Senhor, não tire do mundo, mas os livre do mal. Às vezes nós equivocamos quando nós começamos, mas quando eu estava no mundo, não, nós estamos no mundo. Nós não somos praticantes com as obras do mundo. Nós não estamos vivendo segundo o rudimento do mundo, mas segundo Cristo. Então nós estamos no mundo. Estamos, irmãos. Nós só vamos ser os perfeitos, santos, quando Jesus ele transformar o nosso corpo em glória, quando nós não estivermos mais aqui, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que dar bom testemunho para que vidas iam ser transformadas. Olha para você ver que aqui Jesus ele fala, né? Jesus no 18, Jesus ele fala que nós somos o quê? Nós somos enviados ao mundo. Nós não somos enviados ao templo. Nós não somos enviados aos santos, mas nós somos enviados ao mundo para pregoar, para testemunhar o amor de Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é enviado ao mundo. Não tem como você querer ganhar almas se você não entender isso, que você foi enviado ao mundo para ganhar almas para Jesus. Você não vai se contaminar com o mundo, mas nós estamos no mundo. Olha para você ver, Tiago 4,4, alguém vai dizer assim, irmão, mas Tiago 4,4 diz, aquele que constitui-se amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas o que significa isso, irmã? Será que se eu me tornar amigo supondo, alguém que está lá no mundo, eu vou estar sendo inimigo de Deus? Não é isso. Nós não podemos pegar um versículo e não examinar o contexto dele e começar a pôr isso como uma regra na nossa vida. Nós temos que examinar a palavra de Deus, examinar com sabedoria. Aqui está falando aquele que nós não podemos ser amigo do quê? Do pecado, o mundo de iniquidade. Não está falando de pessoas, está falando de pecado. Está falando, essa palavra aqui está dizendo o quê? Se você se torna amigo da bebida, do álcool, das drogas, se você se torna amigo íntimo, né, do falar mal do próximo, do julgar, do adultério, da prostituição, e aí vai os outros pecados, sim, você se torna inimigo de Deus. Mas você amar alguém que ainda não serve a Deus é o nosso papel como cristão. É o nosso papel amar aqueles que rejeitaram Jesus. É o nosso papel não concordar, porque eu falo, irmãos, eu tenho amizade com pessoas que não servem a Deus. Eu tenho uma amizade com pessoas que não é da mesma fé que eu. Eu escolhi estar em Cristo e essas pessoas ainda não escolheram. E eu vou rejeitar elas? Claro que não, irmãos.
Claro que nós vamos amar. Eu não amo o que elas fazem. Eu tenho amizade com elas, mas o que elas cometem eu não cometo. Mas eu a amo. Eu preciso amar as pessoas. Você precisa amar as pessoas. Se você quer ser um cristão, verdadeiramente ter a marca de Cristo, você tem que amar. Olha para você ver Jesus, o que ele fez com aquela mulher apanhada de adultério. Né? O povo queria apedrejar aquela mulher, eles queriam matar aquela mulher. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E olha para você ver, no final ela foi o quê? Justificada. No final, Jesus ele deu uma palavra sobre a vida daquela mulher. Vai e não peques mais. Então, irmãos, nós não podemos sair por aí julgando ninguém. Olha para você ver também, Lucas capítulo 10, versículo 8, diz que... Glória a Deus. Aqui, ó. Lucas 10, 8 e 10... Lucas 10, 8 ao 10, fala sobre a missão dos discípulos. Eles tinham a missão de pregar a palavra de Deus, levar o evangelho. Mas haveria lugares que eles iriam e que não iriam aceitar a palavra de Deus. Amém? Só um minutinho, gente, eu vou tirar a câmera daqui porque tá chovendo. Glória a Deus. Vou correr lá para dentro. Eita, glória. Chuvinha abençoada. Louvado é o nome do Senhor. Vai ficar um pouco escuro, eu acho, viu, irmãos? Acho que um pouquinho. Vou ficar aqui na janela para ver se fica mais claro, porque lá dentro tá bem escuro. Então, irmãos, Jesus ele disse para os discípulos: haveriam lugares que eles iriam pregar a palavra e que as pessoas iriam aceitá-la, mas ia ter lugar que as pessoas não iam aceitar a palavra de Deus. Mas aonde aceitassem a palavra, que era para eles comer de tudo que fosse posto à mesa, eles poderiam comer. E era para eles levar a palavra, falar sobre o reino dos céus, pregar sobre o evangelho. Então essa é a nossa missão, pregar. Não é mesmo? Essa é a missão que você tem como cristão. Só que muitas das vezes não vai ser pregar falando, vai ser pregar testemunhando. Então nós precisamos buscar do Espírito Santo de Deus o discernimento para a hora certa. Será que é hora de eu só testemunhar ou é hora de eu pregar também? É hora de eu falar? Porque senão nós vamos espalhar as pessoas. Senão nós vamos nos tornar cristãos chatos. Quantas pessoas... Eu falo porque há uns dias para trás eu estava no hospital com a minha menina e tinha uma senhora. E essa senhora falava a respeito sobre... falando sobre a minha irmã, porque ela conhece a minha irmã. E ela falou a respeito também de algo que me chamou muita atenção. Ela falou sobre a irmã dela. Que a irmã dela era chata, porque toda vez que via ela só sabia pregar, falar. E às vezes o comportamento dela não estava sendo adequado. Olha para você ver. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para nós não ser cristãos chatos. Que ao invés de nós estar na graça, nós estamos caindo dela. Ao invés de nós levar as pessoas a conhecerem a Jesus, elas estão se tornando pessoas que não querem Jesus. Por quê? Por causa do nosso testemunho. Porque nos falta, às vezes, examinar as Escrituras e entendermos. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos entender que há momentos que nós não vamos poder pregar com os nossos lábios. Nós vamos apenas testemunhar. Tem pessoas que nós vamos sim, o Espírito Santo é Ele que direciona, irmão. É bobagem nós querer ficar fazendo de nós mesmos, ficar pegando o pé das pessoas. Ah, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar e tá... Não, é o Espírito Santo que convence, não somos nós. E nós temos que entender que nós estamos aqui para servir. Sim, nós estamos para servir. Nós não estamos aqui para julgar, para apontar, mas nós estamos aqui para servir e servir de testemunho. Olha para você ver alguns exemplos de homens santos de Deus. Eram homens santos de Deus. E que estavam, se fosse um olhado de hoje, né, para muitos estariam errados. Primeiro, Daniel. Daniel estava na Babilônia. Você entende o que é Babilônia? Lugar de pecado, idolatria, lugar onde Deus não reinava, mas sim, né, os faraós, os homens, os reis e tal. Então, Daniel estava ali.
E Daniel, ele era um homem que estava ali diante daquele lugar e ele servia ao rei. Ele não estava ali apenas como um preso, não. Ele servia, ele dava interpretação de sonhos, ele tinha testemunho, ele tinha experiências com Deus. E ele estar na Babilônia não fez com que ele fosse um homem que não fosse que agradasse ao Senhor. Ao contrário, Daniel foi um homem muito amado pelo Senhor, que fez a diferença naquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego também da mesma forma. Eram homens que estavam ali para servir. Eles não estavam servindo crente. É claro que eles não compactuavam com as obras, com a idolatria, é claro que não. Mas eles fizeram a diferença. O José no Egito, olha para você ver, a história de José não é tão linda. Né? José ele estava no Egito, um lugar que não temiam a Deus. E ele foi levantado ali para ser o governador. Um homem que teve testemunho, que viveu a palavra de Deus. E ele está ali no Egito, não diminuiu ele de ser servo de Deus. Moisés no Egito, da mesma forma, foi criado no Egito, mas não se contaminou. Foi criado no Egito como se fosse um filho ali de Faraó. Mas ele foi temente ao Senhor. E Deus usou tremendamente Moisés. Também tem os apóstolos, não é mesmo? Os 11. Um era traidor, um era o filho da perdição, que Jesus sempre tanto falava. Mas de maneira nenhuma os apóstolos eles não rejeitaram Judas. Eu creio que os apóstolos viam sim que Judas não tinha um bom caráter, porque a árvore ela é sempre conhecida pelo seu fruto. Então os discípulos eles sabiam quem era Judas, que ele não tinha um bom caráter, mas eles não se deixaram contaminar pelo mau caráter de Judas. E eles foram homens usados pelo Senhor. Então, irmãos, que nós não venhamos julgar, que nós não venhamos ser ignorantes, de começar a rejeitar as pessoas, né? De começar, antes você passava, você cumprimentava as pessoas, agora só porque você é cristão, você vai passar perto delas e vai fingir que nem tá vendo. Como é que você vai ganhar essas pessoas para Jesus? Me fala. Se você se tornar arrogante, ao contrário, aí que você tem que ir lá, né? Aí que você tem que demonstrar que você foi transformado, aí que para elas verem em você a luz, porque se você pegar a luz e esconder ela, como é que ela vai resplandecer em meio à escuridão? Não tem como. Então nós, como Mateus 15 fala, a luz não é para ser escondida, a luz é para ela resplandecer. Então nós precisamos resplandecer a luz do Evangelho na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, amar mais as pessoas, né? Ter mais amor com as pessoas, ter, né, cuidado com as pessoas, não é ficar fazendo acepção. Ah, eu vou na casa de fulano porque fulano é crente, no outro eu não vou porque não é. Ah, eu cumprimento ciclano. Não, irmãos, não é assim. O Senhor não quer que nós tenhamos esse comportamento. Ser cristão é ser diferente, mas não é ser diferente de ser melhor, ser diferente no caráter, ser manso, ser humilde, ser alguém que as pessoas vejam o amor de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Não é começar a rejeitar as pessoas. Ah, julgar. Não. Ao tempo certo, Deus lhe salva e liberta. Alguns Deus vai salvar, outros, infelizmente, é igual Judas. Mas o nosso papel é o quê? Ser testemunhas do Senhor aqui nessa terra. É falar, sim, do amor do Senhor. E não ficar pregando, né, ódio. Ficar ensinando as pessoas que, você não pode conversar com ciclano. A Bíblia fala, muitos ainda usam, né, a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores, que nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios. É claro, irmãos, que nós não devemos escarnecer, nós não podemos estar ali numa rodinha que está só falando mal, e nós vamos falar mal, nós vamos entrar, não. Mas nós não devemos rejeitar essas pessoas por causa disso. Nós não devemos.
começar a julgar essas pessoas, nós não vamos praticar as obras delas. Nós não vamos receber, claro, o conselho do ímpio, que vai falar para nós não obedecer a Deus, não andar segundo as vontades do Senhor. Então nós temos que atentar cada dia para a palavra de Deus, crescer espiritualmente falando, porque muitos de nós, às vezes nós somos meninos, às vezes nós não estamos buscando o alimento da palavra para nós crescer, para nós amadurecer, para nós conhecer verdadeiramente a Cristo. Porque a marca do cristão, irmão, é o amor. A marca do cristão é falar sobre o reino dos céus, é sobre a glória, é fazer com que as pessoas sintam desejo de buscar a Deus, sintam desejo de conhecer ao Senhor. É o que nós devemos fazer, a nossa missão é essa. Não é ficar pregar contenda, não é ficar julgando, porque as pessoas estão assim, que ninguém ora, ninguém busca, que tá. Não. Nós devemos adorar a Deus, glorificar o Senhor todo o tempo. Irmãos, claro que vai ter aqueles que servem a Deus e vai ter aqueles que não servem. Mas deixa Deus julgar. Deixa no final. Quem somos nós para apontar alguém? Quantos de nós somos apontados? Quantas pessoas, eu falo por mim, quantas pessoas que eu olhava, quando eu estava no mundo, quando eu estava na bebida, quando eu estava em prostituição, quando eu estava na ignorância, no erro, quantas pessoas olhavam para mim e falavam, essa aí vai morrer desse jeito, essa aí não vai ter conserto. Imagina a tristeza do Espírito Santo quando alguém faz isso. Querendo condenar alguém que o Senhor quer lhe salvar, libertar, transformar. Então, se nós não temos palavras de bênção para abençoar as pessoas, vamos ficar calados. Porque, às vezes, muitas pessoas não entendem isso, não estão entendendo isso. Que nós, irmãos, se nós começarmos a ficar falando palavras de maldição para as pessoas, ela vai voltar. Porque a maldição sem causa, ela não vai prevalecer na vida do outro, mas ela corre o risco de voltar para a própria pessoa. Então vamos vigiar, irmãos. Vamos tomar cuidado com o nosso posicionamento diante do Senhor. Né? Vamos tomar cuidado nessa parte. Há muitas coisas que nós precisamos a cada dia mais aprender. E essa é uma das coisas que nós precisamos. Amar as pessoas. Não fazer acepção de ninguém. Nós não devemos contaminar com o pecado. O mundo que a Bíblia tanto fala é um mundo de iniquidade, que o cristão ele não deve. O cristão ele não deve viver em bebida, no álcool, na prostituição, no adultério, nem na fala mal, mentir, enganar. Não, na feitiçaria, no espiritismo, nos adivinhos. Não, nós não devemos. Só que não é só porque nós não praticamos que nós vamos começar a jogar pedra em quem pratica. Ao contrário. Nós temos que levar o amor de Deus até essas pessoas, para que elas possam ser transformadas, para que elas possam conhecer o Senhor verdadeiramente. Então, seja instrumento de Deus, amém? Faça diferença. Não trate as pessoas com indiferença. Não fique pensando, mas eu não posso conversar com fulano. Não pense dessa forma. Você precisa levar o amor do Senhor. Você não pode se corromper. Você não pode sair do temor do Senhor. Mas você, nós temos, irmãos, que amar aqueles que não conhecem. Porque através de nós amar essas pessoas, elas vão querer o Senhor. E é através do nosso testemunho, irmãos. Como aconteceu na igreja primitiva. Através do nosso testemunho, nós vamos ganhar almas para Jesus. Mas nós temos que lembrar de algo também que é muito sério. Através do nosso testemunho também, nós podemos fazer com que pessoas pereçam. Se nós tivermos um mau testemunho, pessoas podem perecer, pessoas podem não querer Jesus. Então vamos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, amém? Eu falo que esses dias eu tenho orado muito ao Senhor, pedindo o Espírito Santo de Deus para Ele me moldar. Porque às vezes eu sou tímida. Para pregar a palavra do Senhor, não, mas quando eu chego em algum lugar, às vezes eu tenho um pouco de timidez. E às vezes as pessoas podem que não entendem, que assim, a pessoa chegar e conversar comigo, eu converso, se não conversar, eu fico caladinha, eu fico quieta no meu canto. E eu sei que eu preciso ser mais comunicativa, eu sei que eu preciso mais chegar e conversar com as pessoas, porque é necessário nós levarmos o amor de Deus através
nem às vezes de uma conversa, através do nosso jeito de conversar, de tratar as pessoas, elas vão querer conhecer o Senhor, elas vão se aproximar de nós, porque às vezes as pessoas se afastam de nós, porque o nosso testemunho, em vez delas quererem o Senhor, elas têm medo, porque nós nos tornamos pessoas chatas, pessoas que às vezes fala demais coisas que nós não deveríamos ter falado. Então, que assim como eu, que nós, irmãos, viemos buscar o moldar do Espírito Santo de Deus, né? Para Ele nos moldar, para Ele nos ensinar, nos dar sabedoria como pregar, nos dar sabedoria de orar pelas pessoas. Até nisso nós temos que tomar muito cuidado, né? De pedir sempre o Espírito Santo de Deus para que Ele esteja na direção da nossa vida, para nós ter cuidado quando nós orar por alguém, que alguém for pedir uma oração, que nós venhamos ter cada dia mais intimidade com o Espírito Santo, para que nós venhamos a juntar e não espalhar. Então, seja um cristão, que a cada dia mais pessoas possam querer ser cristão através do seu testemunho, da sua maneira de viver. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Que você fique com esse ensino, guardando no teu coração, né? Que você venha a cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que a palavra de Deus ela venha fazer parte da sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua alma, e que você possa ser cada dia mais abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus resplandeça a luz dele sobre a sua vida, que você venha resplandecer a luz do Espírito Santo, aonde você passar. Que as pessoas possam ver em você amor, humildade, simplicidade, mansidão. Que as pessoas possam ver o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. E que você possa alcançar muitas almas para o Senhor. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.